Olá, boa noite, minhas amigas, meus amigos do CEIC. Espero que todos estejam bem. Hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre a história da nossa casa. O Centro Espírita Irmã Catarina foi fundado já há 60 anos por um grupo de trabalhadores inspirados pela espiritualidade maior. Esse grupo, desde o início, a ideia deles, dos fundadores, era prestar assistência aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, prioritariamente com dois objetivos principais. O primeiro dos objetivos era a assistência espiritual, e esse objetivo seria cumprido através de reuniões abertas ao público, reuniões essas que contariam com palestras e passes, tanto passes mediúnicos quanto passes magnéticos, e também através de reuniões fechadas ao público, reuniões de outro tipo. Além disso, também, visando a ciência espiritual, o CEIC já há algum tempo, bastante tempo, passou a oferecer vários cursos para a nossa comunidade. Cursos como o CID, como o ESD, como o COEM, como estudo do Evangelho, como estudo do livro Nosso Lar e outros também. O segundo grande objetivo dos nossos fundadores era a assistência social. Na verdade, a assistência social é uma área onde o Centro Espírita Irmã Catarina sempre foi bastante atuante. Entre outras atividades assistenciais, há décadas, nosso centro tem um trabalho muito forte de distribuição de cestas básicas às famílias carentes. Para vocês terem uma ideia, em maio foram entregues 130 cestas básicas para as famílias cadastradas. Apesar de ser um número que aparentemente é grande, é muito pequeno perto das necessidades que a nossa sociedade está enfrentando hoje. Bom, com a pandemia, vocês sabem que muitas dessas atividades foram prejudicadas, mas, graças à internet, nem todas foram totalmente paralisadas. Porém, nem tudo nós podemos fazer online. A assistência social, por exemplo, é uma atividade que nós não podemos fazer pela internet. E todos sabemos que a pandemia de coronavírus está deixando a vida das pessoas mais vulneráveis num risco muito maior. A situação é urgente, meus amigos, e você pode agir agora e nos ajudar a combater a dificuldade que atinge a tantas famílias. Lembrando Kardec, fora da caridade não há salvação. Por isso, mais uma vez, estamos apelando ao seu coração. Faça a sua doação para o CEIC. Doe o que e o quanto você puder. Cobertores, alimentos, material de higiene, material de limpeza, as necessidades são inúmeras. Se você quiser doar móveis, roupas, eletrodomésticos, doe, pois nosso bazar transformará isso em recursos para atender essas famílias. Se você quiser doar dinheiro, qualquer valor, é só fazer o depósito na conta do centro, que está sendo divulgada aqui mesmo pelo Facebook. Estamos muito agradecidos pela sua doação. Estamos muito felizes pela sua bondade. Tenha certeza de que tudo que nós fizemos pelas famílias assistidas, estamos fazendo por nós também. Fique em paz. Que Deus os abençoe a todos. Boa noite a todos. Provavelmente essa palestra deve ir ao ar no domingo, dia 29/11, à noite. E que a paz de Deus esteja no coração de cada um dos senhores. Mais uma vez, eu fui convidado para vir a esta casa para falar aos senhores a respeito de um assunto relativo ao Espiritismo. E antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Osmar, que lembrou do meu nome e que me deu esta oportunidade, sempre lembrando que quem fala é o primeiro que aprende, e também ao Frank, o Frank que me ajuda aqui nas filmagens e gravação das palestras que faço. E eu, quando fui convidado para fazer a palestra, eu pensei qual tema iria abordar e me lembrei que nós estamos no mês de novembro. E no mês de novembro é comemorado o Dia de Finados. O Dia de Finados. E por isso eu resolvi fazer uma palestra a respeito de morte e espiritismo. É certo que os espíritas não cultuam
o dia de finados. Mas nesta época do ano, normalmente nas casas espíritas, são feitas palestras, são feitos estudos a respeito da morte. Porque, conhecendo a morte, nós podemos nos preparar para ela. Nós podemos nos preparar para ela. E no dia que ela acontecer, para nós, para os nossos parentes, para os nossos amigos e para os nossos conhecidos, nós podemos esclarecer a eles os seus mecanismos. E eles vão entender e compreendê-la melhor. E o assunto nosso hoje envolve vários tópicos. Nós vamos falar aos senhores, fazer um breve histórico a respeito do Dia de Todos os Santos, que também é comemorado no mês de novembro. Vamos falar do Dia de Finados, da fatalidade do Dia da Morte, dos cuidados que temos que ter com o nosso corpo, preparando-nos para a morte, dos cuidados que temos que ter com a nossa família, os cuidados que temos que ter com as despesas médicas, de funeral e de luto. Vamos falar da perda de entes queridos, vamos falar do mandamento honrai pai e mãe, do desencarne de crianças e de pessoas de pouca idade, o aborto espontâneo e provocado, a eutanásia, a ortotanásia e a distanásia, se deve contar para o paciente que ele está prestes a morrer, aquelas pessoas que têm premonição antes de morrer a respeito da sua morte, e aquelas pessoas que melhoram para morrer. Vamos falar de um esquema de desligamento do espírito do corpo no momento da morte, as sensações que o espírito experimenta no momento da morte. Vamos falar sobre a doação de órgãos, a cremação de cadáveres, a criogenia, os velórios e as visitas aos cemitérios. Como os senhores podem ver, a palestra é bem extensa e aborda vários assuntos, e eu tenho certeza que será do interesse de todos. Então vamos a ela. No mês de novembro, nós comemoramos no dia 1º de novembro o Dia de Todos os Santos. Mas bem poucas pessoas sabem o que se comemora nesse dia. Na verdade, no cristianismo, no começo, não havia o hábito de se rezar para os mortos. Rezava-se apenas para Deus e para os santos. Mas a partir do século II, depois da morte de Cristo, começou o costume de se rezar para os mortos. Por quê? Porque naquela época houve uma perseguição muito grande aos cristãos e muitos morreram pela sua fé. E essas pessoas que morreram foram chamadas de mártires. E o mártir, quando morria, ele era considerado como um espírito que ia viver junto de Deus e junto dos santos. E como morreram muitos mártires naquele período, já não se conhecia o número de pessoas mortas, já não se sabia os nomes delas, já não se sabia dos dias que tinham morrido, já não se sabia onde estavam os seus restos mortais. Então, criou-se o hábito de se rezar em um determinado dia para todos os santos e todos os mártires mortos por causa da sua fé, conhecidos ou não. E assim foi feito, desde o século II depois de Cristo. E a data foi oficializada posteriormente, na Idade Média,
pelo Papa Bonifácio IV, que instituiu o dia 13 de maio, entre os séculos 609 e 610, como o dia de todos os santos e mártires, conhecidos e desconhecidos, e atribuiu o panteão, o templo romano, onde se cultuavam os deuses pagãos, ao culto agora dos mártires e de Maria, mãe de Jesus. E a partir daí, a data passou a ser uma data oficial. E depois a data foi modificada. Do dia 13 de maio, ela foi modificada pelo Papa Gregório III para o dia 1º de novembro. Então, no dia 1º de novembro, os cristãos destinam esse dia para rezar, para cultuar, para louvar todos os santos e todos os mártires, conhecidos ou não, que morreram pela fé católica e que se encontram no céu, ao lado de Deus e ao lado dos santos. Assim surgiu o Dia de Todos os Santos. Depois foi criado o Dia de Finados, o Dia de Finados, dos fiéis finados. A relação da Igreja Católica, do cristianismo com os mortos, sempre foi de distanciamento. Distanciamento. Porque, segundo a concepção cristã, a pessoa nascia, vivia uma única vida, morria, depois aguardava dormindo até o dia do juízo final, quando seria julgada, e poderia ser condenada ou absolvida, para viver no céu, em plena satisfação, ou para viver no inferno, no martírio eterno. Essa era a concepção do cristianismo nascente. Ocorre que no século III depois de Cristo, o cristianismo, no começo do século III, no império de Constantino e de Licínio, o cristianismo foi considerada uma das religiões do Império Romano. E no final do século III, no Império de Dionísio, ele foi considerada a única religião do Império Romano. E o espiritismo, o cristianismo, a partir daí, ele se expandiu. E ele passou a tomar contato com outras culturas, como a cultura celta, que acreditava na sobrevivência da alma após a morte. E no esforço de se conseguir mais adeptos para o cristianismo absorveu conhecimentos de outras culturas, como desta cultura celta. E aí é que surgiu o purgatório no meio da Idade Média. O purgatório não existe na Bíblia, no Antigo Testamento. O purgatório não existe nos evangelhos. O purgatório surgiu no meio da Idade Média, quando o cristianismo reconheceu que não havia apenas esses dois estados para o espírito, esses dois destinos, viver no céu, em beatitude, ou padecer no inferno por toda a eternidade. O cristianismo passou a reconhecer que havia um estágio intermediário e que o espírito que não foi tão bom, não foi tão mal, ele poderia aguardar num lugar chamado purgatório, onde ele iria se purificar para depois ir se encontrar com Deus. E isso era feito, isso era apressado com as preces que se dirigiam a eles. Então, foi instituído o Dia dos Fiéis Mortos. Nesse dia, os cristãos rezam pelas almas dos cristãos mortos. Estes que não foram para o céu e nem para o inferno e que aguardam no purgatório, para que eles possam mais rapidamente se aproximar de Deus. E é assim que surgiu o Dia de Todos os Santos e Mártires,
e é assim que surgiu o Dia dos Mortos Fiéis. No Espiritismo, nós não cultivamos o Dia dos Mortos, mas, como disse, nessa época, fazemos estudos, palestras para conhecer melhor a morte, para poder nos prepararmos para ela. E diz Kardec, na questão 859 do Livro dos Espíritos, que certa nessa vida é só o dia que aqui nós aparecemos e o dia que nós desaparecemos. Então, de fatal, na vida do espírito encarnado, só existem duas datas. Aquela do dia que nascemos e aquela do dia em que morremos. Então, era esta a informação trazida por Kardec. Mas, com o passar do tempo, esse conhecimento foi aprofundado e foi descoberto que a grande maioria dos espíritos encarnados morrem, desencarnam antes da data. E que aquele ditado popular, que somente quem morre na véspera é peru, não é verdadeiro. A maioria dos espíritos desencarnam antes do dia programado para a sua morte. E nós podemos desencarnar antes do dia preparado para a nossa morte por dois fatores. Por fatores internos e por fatores externos. Fatores internos, as formas pelas quais nós sentimos e reagimos àquelas emoções que a vida nos proporciona. É o medo, é a raiva, é o ódio, é o ressentimento, é o amargor, é a ansiedade, é a depressão, porque os seus sentimentos, as suas emoções, pertencem só a você. E cabe a você discipliná-los, para que elas não se tornem em um fator que pode levar a encurtar a sua vida. E nós podemos morrer também antecipadamente por fatores externos. Os fatores externos dizem respeito a todas as espécies de excessos. Excessos de comida, excessos de bebida, excessos de cigarro, excesso de trabalho, excesso de drogas lícitas, excesso de drogas ilícitas que encurtam a nossa existência. Por isso, nós sabendo desse mecanismo, precisamos nos cuidar, precisamos nos disciplinar. E a ciência está aí para nos ajudar. Nós devemos fazer exames periódicos para controlar os nossos componentes do nosso corpo, para poder identificar previamente doenças, para que possamos tratá-las desde o seu início, para que elas não degenerem e não nos levem a uma morte prematura. É assim que todos podendo pagar, deve manter um plano de saúde para que possa periodicamente fazer exames para controlar o seu organismo, para prevenir doenças, para detectá-las no seu início e para poder curá-las e tratá-las de modo que elas não reduzam a sua vida. E nesse mês de novembro, nós comemoramos, não é motivo de festa para ninguém, o Novembro Cor-de-Rosa. E cabe aos homens visitarem, os homens com mais de 45 anos, visitarem os seus urologistas para fazer o exame de toque retal, para verificar se não são portadores de câncer de próstata. E nessa época também, nós devemos seguir os conhecimentos da ciência, preservar o distanciamento social, fazer a higienização das mãos e das coisas que utilizamos diariamente e usar máscaras para que não sejamos contaminados
pelo Covid-19 e para que não morramos antes da época prevista para cada um de nós desencarnar. Então, é assim que nós prevenimos a morte. E antes, num passado bem próximo, a morte para nós era coisa de velhos, era coisa de pessoas que tinham doenças graves, degenerativas. Mas não, hoje com a pandemia, acabou esse pensamento. Hoje qualquer pessoa pode se contaminar com o vírus, ele sente uma falta de ar, vai ao médico, a oxigenação está baixa, ele já vai ser levado ao hospital, vai para o respirador e depois nem velório tem. Então nós precisamos nos precaver, nós que somos espíritas e que sabemos que podemos desencarnar antes da hora, em razão de negligência, em razão de falta de cuidados, por fatores externos, nós devemos nos proteger na forma que a ciência nos ensina e nos auxilia nesta vida. Independente disso, nós devemos viver a nossa vida, cuidar do nosso corpo, como se fôssemos viver eternamente. E cuidar do nosso espírito, como se fôssemos morrer amanhã. Porque a qualquer momento poderemos ser chamados pela morte e poderemos morrer. Por isso, você deve se prevenir também e regular as suas relações familiares. Se você vive com alguma pessoa em união estável ou união homoafetiva, se você cria alguma criança, criou alguém, regularize essa situação em vida, vá ao cartório, faça uma escritura pública de união estável. Se você viveu com alguma criança, algum adolescente, tem ela como filho, vá e adote essa pessoa. Porque eu tenho visto todos os dias no fórum, depois que a pessoa morre, o companheiro, o filho, irem ao Poder Judiciário para ver o reconhecimento dessa união estável, em juízo ou de uma adoção. E isso acaba destruindo a família, os familiares, e acaba fazendo uma redivisão de patrimônio que nem sempre agrada a todo mundo. E você que criou essa situação e não regularizou essa situação em vida, com certeza vai ser muito lembrado lá no plano espiritual, quando essa gente estiver brigando aqui pelo que você deixou de fazer. Então faça a sua escritura de união estável, faça a adoção das pessoas que você criou. E tem uma coisa também que não é comum, né? Fazer partilha em vida. A primeira coisa que os senhores devem saber é o seguinte, é que ninguém tem direito à herança de pessoa viva. Ninguém tem direito à herança de pessoa viva. O que é seu e não pertence a mais ninguém. Aquele negócio do que o que é meu é nosso, não tem nada disso. O que é seu e não pertence a mais ninguém. E ninguém está obrigado a deixar herança para ninguém. Se no último minuto da sua vida você quiser deixar os seus bens para uma entidade assistencial, você quiser vender os seus bens, quiser rasgar o dinheiro, isso é problema seu. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia, se você quer fazer uma divisão do seu patrimônio milimétrica, contemplando todos os seus parentes, faça doação em vida. Aí você pode dividir. Se você não fizer, a maioria não faz doação em vida. Por quê? Porque tem que pagar imposto. O imposto de transmissão intervivos. E a pessoa pensa assim, pô, já demorei tanto para comprar com aquilo que me sobrou do imposto que paguei, agora eu vou dividir aqui, vou pagar imposto? Fica aí, depois que eu morrer, quem receber que pague. Então, muitas vezes você dá ensejo para que seus parentes briguem por causa daquele patrimônio, quando você já poderia ter dividido. Outra coisa também que não é comum, mas é barato de se fazer, é testamento. Qualquer um pode fazer um testamento. Testamento é uma disposição de vontade para vigir
após a sua morte. Você vai escrever algo que vai se cumprir lá depois que você morrer, né? Quem não tem parentes, não tem herdeiros necessários, que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, pode testar 100%. Você pode destinar todo o seu patrimônio, desde pequenas peças até as coisas mais caras. Tá? Quem tem esposa, quem tem filhos, metade do que ele tem, de acordo com o regime de bens, pertence ao companheiro, à companheira, à esposa ou esposo. A outra metade, ela pertence 50% aos herdeiros necessários. Herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes e a cônjuge. E você pode dispor de 25% do patrimônio, daquilo que sobra do total. Né? E você pode agraciar pessoas e instituições que você tem gratidão por elas e que você gostaria que nesse último momento, aqui neste mundo, que elas de fazer reconhecer a sua gratidão pela destinação desse bem. Fazer um testamento é muito barato. Os testamentos são feitos hoje por escritura pública, custa em média R$ 1.500. Também, sabendo que podemos morrer a qualquer tempo, nós devemos nos preparar, porque morrer não é barato. Há despesas médicas, há despesas com cuidadores, há despesas com remédios, com insumos, há despesa com médicos, com internação hospitalares, com cirurgias. Depois, quando morre, há despesas, né, com luto, com funeral, com sepultura. Então, morrer não é barato. Então, se você tem condições, pague um plano de saúde, que ele vai custear essas despesas no momento que você tiver uma doença grave e puder vir a morrer. Porque se você não fizer isso, ou você vai ser atendido na rede pública, ou você vai para um hospital particular e tudo que você juntou a vida inteira você vai perder. Tudo isso será consumido. E depois que morrer, olha, morrer é bastante caro nesse país, hein? Morrer é bastante caro. Eu vou contar a minha situação. Eu fiz um velório de uma parente minha em 2016, 4 anos. E eu comprei uma cova aqui num cemitério aí da cidade, Jardim do IP, valor R$12 mil. R$12 mil. Depois comprei uma urna para colocar o defunto, R$5 mil. Uma urna barata. Depois tive que pagar o aluguel da sala para o velório, mais R$1.000. Né? Só aí já deu 17, 18, né? Depois tive que comprar as coroas, depois tive que alugar aqueles instrumentais que ficam por ali, aqueles pedestais, depois tive que pagar alguém para ir lá abrir a cova, depois tive que pagar para fazer a tanatoplaxia, sabe o que é isso? A tanatoplaxia é o embelezamento do defunto. Muitas vezes o morto chega do hospital na funerária bastante machucado dos sofrimentos que passou. Então existe um processo de retirada do sangue e colocação do formol, retirada de vísceras e de gases, e de pintura de cabelo, pintura de pele, pintura de lábio, pintura de unhas. E naquela época eu paguei R$600. Então é caríssimo para se morrer. E depois que você coloca o defunto na cova, depois de 3 anos, você pode retirá-lo. Isso se ele já estiver dissolvido. Mas diante do uso desses materiais químicos para conservação, muitas vezes não está. Outro dia morreu um parente de um amigo meu e eu ofereci uma cova que eu tinha lá, sobrando, e ele não quis, né? Ele falou que ia enterrar lá o parente dele na cova da mãe dele, que estava morta há 9 anos. Aí foram fazer lá uma prospecção para ver, o corpo não havia sido dissolvido. E aí ele não pôde enterrar lá, teve que comprar outra cova, R$12 mil. Aí eu perguntei para ele, quanto é que paga para abrir, para ver se dissolveu? Ele falou, R$300. Eu falei assim, e se dissolveu para tirar os restos mortais e colocar no saquinho os ossos lá? R$3 mil. Então, morrer é caríssimo, Faça um plano funerário, porque senão você vai surpreender a sua família, aquelas pessoas que dependem de você, com uma despesa extraordinária, que muitas vezes elas não têm dinheiro para arcar.
Outro dia eu estava subindo para vir aqui para o centro, aqui, eu vi aqui na esquina, aqui no Memorial Bauru, tinha lá plano funerário a partir de R$29. Não sei o que oferece, né? Mas alguma coisa deve pagar com essa quantia. É barato, os planos funerários são baratos. Não deixe para a última hora, porque todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer e alguém vai ter que custear estas despesas. Pois então, mas além de nós, né, não há dor maior do que a perda dos entes queridos, né? E Kardec fala no Livro dos Espíritos, a perda de entes queridos é uma provação que a grande maioria das pessoas tem que passar, ela se constitui numa provação, numa expiação, e que nós devemos buscar esperança nas comunicações mediúnicas, onde a gente vê os espíritos se comunicarem, os amigos espirituais, e onde podemos ter certeza da existência do mundo espiritual. E que todo mundo sofre, cada um sofre numa determinada intensidade. O que é reprovável é o sofrimento exagerado. Esse sim não leva a nada e até prejudica o espírito, que vê naquela pessoa que chora a sua falta de fé e de esperança de um reencontro futuro, e pode até afastá-los ao invés de aproximá-los. Mandamento: honrai pai e mãe. Existe um dos mandamentos da lei mosaica, um dos 10 mandamentos ditados por Deus a Moisés, no Monte Horebe, no Sinai, que é o de honrar pai e mãe. E o honrar pai e mãe, ele não diz respeito tão somente a respeitar pai e mãe, a obedecê-los, a ser condescendentes com as suas ideias, mas, sobretudo, prestar a eles a assistência necessária, principalmente no momento da velhice, como eles fizeram por nós quando éramos novos, até chegar nos dias de hoje. Então, quando os nossos entes queridos, os nossos pais, ou aquelas pessoas que substituíram os nossos pais e que nos deram a criação, precisam, nós temos que assisti-los com aqueles mesmos cuidados, porque isso faz parte desse mandamento, faz parte da lei de amor e caridade, no sentido de que nós devemos fazer tudo aquilo para o próximo, tudo aquilo que desejamos que o próximo faça para nós. E que devemos fazer todo o bem possível para eles. E não devemos questionar por que eles chegaram naquela situação, né? Não devemos questionar, não devemos julgá-los, não devemos questionar os seus pecados e nem, eventualmente, uma eventual ingratidão. Nós devemos assisti-los. E assistência aos pais envelhecidos ou aqueles que estão no lugar deles é um dever que vai desde os cuidados pessoais até os cuidados com médicos, com medicamentos, com acompanhá-los nos atendimentos médicos, acompanhá-los nas cirurgias, acompanhá-los nas internações, até o dia que eles falecerem. Mas nem sempre isso é possível. Nem sempre isso é possível. Aí nós o que fazemos? Nomeamos cuidadores. Né? O mercado de cuidadores está bastante aquecido, porque a população envelhece rapidamente e muitas pessoas adoecem. E aquelas pessoas que deveriam cuidar dela trabalham, não têm condições de acompanhá-las. Então nomeiam-se os cuidadores, pagam-se os cuidadores. Olha, os cuidadores existem em grandes números, mas nem todos são vocacionados para para cuidar do doente. Por isso nós devemos, se não podemos cuidar pessoalmente, devemos supervisionar o trabalho dos cuidadores. Se ele efetivamente está cuidando do idoso, se ele efetivamente está fazendo os procedimentos de higiene, se ele está dando os remédios na hora certa, se no hospital ele está acompanhando de forma adequada, ali na internação, né, para que não ocorra nenhum mal para o paciente que dependia de nós cuidar, até o dia em que ele venha desencarnar. Se o desencarne de pai e mãe causa a nós bastante sofrimento, e todos devemos passar por isso, como uma expiação ou uma provação, também a morte de crianças, né, e a morte de pessoas em idades jovens também causam bastante consternação e bastante tristeza.
Agora, o que nós devemos ter em mente é que Deus não joga dados com os seres humanos, distribuindo felicidade, tristeza, saúde, doença, vida e morte aleatoriamente entre as pessoas. Na realidade, Deus criou o universo e criou leis naturais a que todos nós estamos sujeitos, todos estamos sujeitos. Então, por que uma criança morre logo que nasce, ou depois com pouco tempo de vida? O Espiritismo explica que, geralmente, essas mortes estão ligadas às existências anteriores, que foram encerradas precipitadamente, e hoje o Espírito vem apenas para completá-las. Ou também o Espírito vem para de alguma forma, favorecer o seu corpo espiritual, porque na existência anterior ele provocou alguma lesão em razão dessa morte prematura, e agora, no retorno da carne, ele consegue restituir aquele tecido do corpo espiritual que havia sido destruído em razão da sua própria conduta. E também a morte de crianças e a morte de jovens em tenra idade muitas vezes chega para despertar os pais para a religiosidade. Quantos pais existem na nossa cidade aqui que, depois que perderam os filhos, passaram a se voltar a Deus, se dedicar à religião e se transformaram em verdadeiras pessoas caridosas para ajudar os outros, em razão do problema que viveram e da meditação que fizeram em torno da situação. Então, às vezes, elas vêm para isso também, para despertar nos pais esse sentimento de religiosidade. Outra questão ligada à morte, que merece a atenção de todos, é a que diz respeito ao aborto. O aborto pode ser definido como a interrupção da gravidez com resultado morte do produto da concepção. O aborto ele pode ser espontâneo, quando ele ocorre naturalmente, e normalmente, quando ocorre um aborto espontâneo, normalmente essa criança que a nascer, normalmente é uma expiação para ela, que vem apenas, por um curto espaço de tempo, animar um corpo para completar um tempo ou reestruturar o seu corpo espiritual. Ou é uma expiação para os pais, que muitas vezes em outras existências fizeram mau uso dos seus direitos procriativos, da sua organização familiar, e agora respondem por esses atos nesta vida, para compensar o débito de existências anteriores. No caso do aborto espontâneo, o espírito desencarna e logo retoma a sua personalidade original e escolhe outro corpo para reencarnar. Não há qualquer problema. O grande problema é o aborto provocado. Quando a própria mulher pratica manobras abortivas no seu corpo ou permite que alguém pratique manobras abortivas para ela. O aborto ele é um crime para a nossa legislação, e o aborto provocado é um crime também no mundo espiritual. Só que na nossa legislação, dificilmente uma pessoa é punida por um aborto. Por quê? Porque a mãe queria fazer o aborto, o pai da criança pagou o aborto, a enfermeira ajudou o médico ganhou para fazer, a criança morreu, o feto morreu. Quem vai contar? Somente quando alguém se arrepende, rompe esse círculo, é que esse fato será descoberto e poderá ser apurado pela polícia. Daí resultar uma condenação, ainda precisa juntar um monte de provas para comprová-lo, senão a pessoa é absolvida. Eu estou na magistratura há quase 30 anos e eu só vi um processo de aborto na minha vida. Já faz 27 anos isso, foi um julgamento lá na cidade de Jaú. Quem tem mais de 50 anos lembra, tinha um médico lá que era conhecido, tinha uma fama de que fazia abortos, E ele foi denunciado. Uma moça se arrependeu de uma prática abortiva e acabou por denunciá-lo. Todo mundo foi absolvido. Só ela que foi condenada, que ela confessou. O resto negou e todo mundo foi absolvido. Então é muito difícil. Mas se é muito difícil condenar alguém nas nossas leis pela prática de um aborto, certamente eles vão sofrer as consequências desse ato no mundo espiritual.
e vão ter que expiar esse crime em outras existências. E nas outras existências, eles poderão sofrer com a infertilidade, eles poderão sofrer com cânceres do aparelho reprodutivo e outras doenças relacionadas com a concepção, em razão desse crime que praticaram em outras existências. Na nossa legislação, uma pessoa só pode ser punida pelo aborto depois que ocorreu a nidação, ou seja, depois que o óvulo se alojou no útero da mulher e a gravidez se tornou viável. Antes disso, não. Então, os meios anticoncepcionais, na sua grande maioria, eles não provocam aborto, porque o aborto só existe na nossa legislação depois da nidação, depois do aninhamento, depois que o óvulo se aloja no útero da mulher. Mas no espiritismo é diferente. No espiritismo, desde a concepção, desde a união do espermatozoide com o óvulo, já existe um espírito destinado a habitar aquele corpo e que se prende a ele. E esse laço vai se encurtando até o dia que a criança nasce. E o choro que a criança solta diz que ele conta-se entre os vivos, é a serviço de Deus. É assim que é. Então, se você, mulher, toma algum anticoncepcional que atua depois da concepção, como a pílula do dia seguinte, você está praticando um aborto segundo o Espiritismo e pode sofrer as consequências numa existência posterior. Então, não tomem, não usem métodos contraceptivos que atuem após a concepção, porque isso é aborto para o Espiritismo. Para a nossa legislação, a pessoa pode fazer um aborto legalmente se a gravidez decorre de estupro, se a gravidez está causando risco de vida à gestante, ou se é provado que o feto é um anencéfalo, ou seja, não tem a estrutura cerebral completa, né? Mas para o Espiritismo, essas hipóteses não autorizam o aborto. Para o Espiritismo, apenas a gestação, que causa risco de vida para a gestante, é que pode ser interrompida. Aquela do estupro, não, e do anencéfalo também, não. Então, se você é espírita, procure meditar a respeito desses conceitos, agora que você já os conhece, e se por acaso você passou por alguma experiência dessa, de tomar um contraceptivo após a concepção, ou se você fez um aborto dentro dessas hipóteses autorizadas por lei, e agora descobriu que o Espiritismo não aceita essas hipóteses, a não ser o risco de vida para a gestante, você já pode começar desde já a reparar o erro. Porque o bem que se faz apaga o mal que se fez, e o amor cobre a multidão dos pecados, como dizia Pedro. Então você deve procurar fazer um trabalho voluntário, uma ação social. Aqui em Bauru nós temos 8 serviços de acolhimento que recebem crianças e adolescentes em situação irregular. Nós temos programas de acolhimento familiar, onde as pessoas recebem a criança ou o adolescente na sua família, até que elas tenham um destino. Nós temos programa de apadrinhamento afetivo, onde você pode dar amor, pode dar carinho a uma criança sem se vincular a ela, através da guarda, da tutela e da adoção. Comece já reparando o seu erro. Eu tenho 55 anos de idade e já passei por várias experiências na minha vida. E eu acabei fazendo uma conta que até os 30 anos, normalmente nós sepultamos nossos avós. Depois dos 30 aos 60, nós sepultamos nossos pais. Depois dos 60, alguém sepulta a gente. Essa é a ordem da vida. Ninguém fica para semente, né? E nessas diversas hipóteses que eu participei da situação de morte, luto, funeral, sepultamento de parentes, eu ouvi 3 palavras que todos devem conhecer, os seus significados, e elas não devem ser esquecidas. A primeira delas é eutanásia. O que é a eutanásia? Eutanásia é uma expressão que vem do grego e que foi cunhada por filósofos
e que quer dizer morte feliz, boa morte. Pratica a eutanásia a pessoa que interrompe a sua existência para interromper a sua dor por critérios de piedade ou compaixão. Ou quando outra pessoa interrompe a existência de uma pessoa, mata uma pessoa para fazer cessar a sua dor, para fazer cessar o seu sofrimento, por critérios de piedade e compaixão. No nosso país, na nossa legislação, isso é crime, viu? Quem pratica a eutanásia, interrompe a sua vida, pratica suicídio. Quem pratica uma manobra de eutanásia em outra pessoa, para reduzir o seu sofrimento, para reduzir a sua dor, acaba com a sua vida, por critério de compaixão e piedade, pratica o crime de homicídio. Tem a pena de 6 a 20 anos. A eutanásia, a morte feliz, a boa morte, ela é proibida no nosso país. E o Espiritismo, o que pensa a respeito da eutanásia? O Espiritismo também é contra a eutanásia. O Espiritismo também é contra a eutanásia. E existe uma comunicação no Evangelho segundo o Espiritismo do Espírito de São Luís, onde ele conta os motivos pelos quais a própria pessoa não pode praticar a eutanásia no seu corpo e ninguém pode praticar por ela. Primeiro porque Deus fez o mandamento de não matarás. E esse não matarás, ele impede que a pessoa aniquile o seu próprio corpo ou que alguém o faça para ele. Segundo, a pessoa, ninguém está habilitado a dizer que chegou o último momento, que chegou o último segundo e que está na hora do outro morrer e que é o caso de interromper a sua vida. Não, somente cabe a Deus, que nos deu a vida, retirá-la. Aquele que pratica a eutanásia desconhece que os sofrimentos que o doente passa às vésperas da morte é apenas uma preparação, uma adaptação para que ele possa voltar ao plano espiritual e que não devem ser postergados, sob pena de ele ter que passar por eles ainda no plano espiritual. E que quem pratica a eutanásia desconhece os pensamentos, as reflexões que o doente faz no seu leito de morte e que pode abreviar as suas provações, como, por exemplo, o arrependimento. Né? Então, ninguém deve interromper a sua vida ou interromper a vida do outro para fazer cessar a dor por motivo de dó, por motivo de piedade, por motivo de compaixão, porque o Espiritismo é contra. Agora, existe um outro tipo de morte mais praticado e aceito pela nossa legislação e aceito com certa restrição pelo Espiritismo. Ela se chama ortotanásia. A ortotanásia é uma expressão também que vem do grego e quer dizer morte certa. Pratica a ortotanásia o médico que, a pedido do paciente ou da sua família, interrompe terapias ou deixa de aplicar outras terapias quando ele percebe que o doente está em estágio terminal, que é portador de uma moléstia irreversível e que a terapia vai lhe causar dor e apenas vai estender a sua vida desnecessariamente. Nesses casos de terminalidade, de doença irreversível, que vai levar à morte e que o tratamento é absolutamente desnecessário e que só vai causar sofrimento ao paciente, o médico, a pedido do paciente ou a pedido de sua família, pode interromper terapias, pode deixar de aplicar outras terapias e colocar o paciente em cuidados paliativos. Cuidados paliativos é aquela fase que precede a morte, onde o doente é lhe dado assistência médica, normalmente analgesia, ou seja, são lhe dados sedativos para tirar as dores e também são lhe dadas assistência familiar, assistência social,
assistência psicológica e assistência espiritual até a chegada do dia da morte. Isso é permitido no nosso país e é regulado por uma resolução do Conselho Federal de Medicina. O que o Espiritismo pensa a respeito da ortotanásia? A Associação Médica Espírita fez uma crítica à resolução que regula o procedimento, no sentido de que, questionando se os médicos estão realmente preparados para atestarem uma situação terminal, uma situação irreversível, uma situação de uma doença incurável, de uma doença contínua, de uma doença que se expande e que o tratamento é desnecessário. E é aí que nós entramos, os parentes, os amigos, as pessoas que gostam daquela pessoa ali que está para morrer, fazendo o quê? Consultando outros médicos para ver se realmente aquela posição dada para você pelo médico de que o seu paciente, que o seu parente, ele está numa situação terminal, que ele está com uma moléstia incurável, progressiva, e que o tratamento não vai resolver nada, só vai prolongar a dor, e que é melhor ele ser colocado em cuidados paliativos, você deve perguntar para outros médicos para se certificar de que, efetivamente, essa é a melhor alternativa. Se você fizer isso, pode ficar com a consciência tranquila que você cumpriu a sua parte e o médico cumpriu a dele. Por fim, nós temos também a distanásia. O que é a distanásia? Pratica a distanásia quem pratica no enfermo procedimentos terapêuticos extraordinários, que não vão curar a sua doença e apenas vão prolongar de forma indefinida a sua situação, sem qualquer prognóstico de cura. Isso é conhecido nos Estados Unidos como terapia fútil. Terapia fútil. E na Europa como irresignação terapêutica. Ou seja, você aplicar um procedimento desnecessário ou você não se resignar diante de uma situação cujo resultado vai ser a morte da pessoa por força da natureza. No nosso país, a distanásia também é proibida. A distanásia ninguém pode prolongar indefinidamente a vida de alguém a partir de procedimentos extraordinários, fúteis, que não se resignam com o destino daquela pessoa, prolongando desnecessariamente o seu sofrimento, prolongando desnecessariamente a sua vida. E se for descoberto que algum médico fez isso, ele pode ser até processado e condenado pela prática de tortura. E o Espiritismo também não aprova esse tipo de conduta. A vida é um processo natural, ela surge e se desenvolve naturalmente e deve também se expirar de forma natural. Não sendo obrigado o médico a adotar procedimentos extraordinários, fúteis, que não vão levar a resultado algum, a não ser prolongar indefinidamente uma vida inviável. Outra questão que surge também no momento da morte é se devemos contar para o paciente que ele está em estágio terminal, com uma doença incurável, progressiva, e que ele vai morrer. Né? Isso depende, né? Depende muito do preparo da pessoa. Né? Se a pessoa estiver preparada, se a pessoa estiver suficientemente espiritualizada, e geralmente os espíritas se preparam para a morte, para isso, para poder receber essa notícia com serenidade, se você perceber que a pessoa está preparada, você deve contar naturalmente o que é que está acontecendo. Se ela não estiver preparada, se ela rejeitar a morte, se você perceber que ela está lutando obstinadamente contra a morte, é melhor não falar nada.
porque somente vai agravar o quadro psicológico da pessoa, desde que a natureza opere os seus efeitos naturalmente. Existem pessoas que estão tão bem preparadas que têm até premonições, sabem com antecedência que vão morrer. E Richard Simonetti conta no seu livro, Quem Tem Medo da Morte, a história de um médico que morava em Ibitinga, Flávio Pinheiro, que chegou para ele e pediu para que ele encomendasse a sua alma no dia do velório. E ele disse para o médico que o médico era jovem, não morreria, e que viveria muitos anos, e o médico esclareceu que não, que ele ia fazer uma operação muito delicada no coração e queria morrer, e que gostaria que Richard Simonetti encomendasse a sua alma no dia do velório. E assim foi feito, o médico foi fazer a cirurgia e morreu, e o Richard foi chamado para encomendar a sua alma. Também Richard cita a história de Caetano Aiello, que era um espírita conhecido na cidade, e foi convidado por uma noiva para fazer uma palestra, uma oração, na cerimônia de casamento dela, onde não haveria festa, apenas uma confraternização entre pessoas. E ele perguntou a data, e ela disse que era para dali 3 meses. Ele falou, não vai dar. Ela falou, por quê? Ele falou assim, porque eu vou morrer antes disso, né? Então ele já sabia que ia morrer, né? E efetivamente ele não deu as bênçãos lá para o casamento, porque no dia ele morreu. Melhorar para morrer. Tem pessoas que melhoram para morrer. Eu vi isso desde criança, né? Muitas vezes a pessoa sofre um acidente, está numa situação, uma doença grave, está hospitalizada, e ficam lá todos aqueles parentes, todos aqueles amigos, tudo rezando por ele, né? E isso cria uma cadeia, isso cria uma cadeia fluídica que impede que os mensageiros espirituais atuem sobre o corpo para fazer o desligamento do espírito do perispírito, né? Então, o espírito fica ali como preso naquela cadeia formada pelas pessoas que querem o seu bem, mas na verdade ele precisa desencarnar porque é chegada a sua hora. Então o que os espíritos fazem? Os espíritos criam uma sustentação fluídica e lhe restabelecem o equilíbrio orgânico. E ele acorda lá do trânsito do acidente, ele acorda da doença, isso geralmente à noite, conversa com todo mundo, fala que está bem, que foi só um susto, que passou, que graças a Deus, que ele vai sobreviver. Aí todas aquelas pessoas vão embora, vão para casa, vão descansar e ele morre. Então os antigos diziam, melhorou para morrer. Mas tem uma explicação lógica no Espiritismo. Pois então, e vencida todas essas fases, chega o momento que efetivamente a pessoa morre, né? E o Espiritismo estuda a forma como ocorre o desligamento do perispírito do espírito do corpo morto, né? E, na verdade, nem a ciência, nem o espiritismo da nossa época conseguiu decifrar de uma forma lógica como isso acontece, né? Porque como existem vários tipos de morte e várias pessoas que desencarnam nas mais variadas formas, então, obviamente, deve existir diferentes formas de desligamento do espírito, do perispírito, do corpo desencarnante, né? Mas, no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz dá exemplo de uma forma de desligamento, de desencarne, de desligamento do perispírito do espírito do corpo dentro de uma morte programada. Morte programada seria aquela morte em que a pessoa chegou no momento, cumpriu a sua missão e vai desencarnar no dia que estava programado para a sua morte. Então, uma morte preparada, como uma morte programada. Como nós dissemos, a grande maioria morre antes e provavelmente não será submetida a esse esquema. Então, dizem que os mensageiros, sabendo da morte programada, vão até o espírito desencarnante, vão até o corpo, né, e lançam os fluidos sobre o nervo vago, né, liberando as vísceras. Depois eles atuam sobre o plexo solar ou gástrico, liberando as forças físicas. Depois eles atuam, e aí quando atuam no plexo solar, do umbigo sai uma substância leitosa que paira acima do corpo. Depois eles atuam no centro cardíaco, e aí começa a desorganização do coração, começa a bater descompassadamente,
a perda da consciência e o espírito entra, e o corpo desencarnante entra em coma. Aí sai nova substância leitosa do epigastro até a garganta. Depois eles vão no centro cerebral, aplicam passes, aplicam fluidos no centro cerebral, aí surge ali uma luz violeta, prateada, né? E essa luz, ela vai aglutinar aquela substância leitosa que para em cima do corpo e vai formar o perispírito. Aí forma-se a cabeça do perispírito, depois forma-se o corpo e forma-se os membros. E é nesse momento que o espírito tem a visão panorâmica. Visão panorâmica é aquela retrospectiva que o espírito vê da sua vida, na sua memória, dos seus pensamentos, das suas palavras e das suas ações, que passam de forma bastante rápida e que é um resumo da sua existência. E são essas imagens constantes da sua consciência, a respeito das suas palavras, a respeito das suas ações, a respeito dos seus pensamentos, que vão magnetizar as células do corpo espiritual e que vão lhe dar o destino na erraticidade e nas vidas posteriores. Aí o perispírito começa a vibrar, ele vibrando atinge um peso específico, tendo um peso específico, ele é atraído pela força da gravidade. A força da gravidade, que não é uma lei da Terra, é uma lei universal. E ele vai parar no lugar próprio, a sua condição moral. Ou ele pode despertar junto a parentes e amigos, num local muito bom, ou pode despertar num umbral, local próximo à crosta terrestre, formado por vibrações de encarnados ou desencarnados. Então, esse é uma forma de desencarne, de desligamento, previsto no livro Obreiros da Vida Eterna, né, de uma morte programada. Mas, como dissemos, a maioria desencarna fora do horário, né? E deve ser submetido a uma forma de desencarne que não é parecida com essa, mas também que não é revelada nem pela ciência, nem pela doutrina. Outra questão também bastante comentada é se no momento da morte o espírito sente sensações, sofre com a morte. Muitos não têm medo da morte. Muitos têm medo dos sofrimentos que podem sentir no momento da morte. E essa questão está bastante esclarecida no livro Céu e Inferno, na parte do passamento, onde Kardec fala a respeito do desligamento do corpo espiritual, do perispírito e do espírito, do corpo do corpo do desencarnante, do corpo do morto. E Kardec explica que no momento da morte, o espírito ele é envolvido por um torpor, um sono muito profundo, e ele adormece, de modo que dificilmente ele vê como acontece a sua morte. E poucos são aqueles desprendidos que conseguem ver e acompanhar o desligamento, e que se trata também de uma situação bastante constrangedora, né? Mesmo para aqueles que são mais evoluídos. Então, normalmente, as pessoas não veem o momento da sua morte, não, e nem veem o seu velório, e nem participam dele, não. Elas dormem, envolvidas por um sono profundo. Mas o espírito sofre com o desencarne, o espírito pode sofrer, sim, com o desencarne. Pode sofrer antes de perder a consciência e pode sofrer depois, quando adquirir a consciência. E esse sofrimento, ele decorre do quê? Esse sofrimento ele decorre da ligação do perispírito com o corpo, da quantidade de pontos de ligação do perispírito com o corpo. E o que dá essa ligação do perispírito com o corpo, esses pontos de ligação? O estilo de vida que a pessoa viveu. Quanto mais próximo do Evangelho, menor os pontos de ligação, mais fácil a libertação, menor a sensação. Quanto mais longe do Evangelho, maior os pontos de ligação, mais difícil o desligamento, mais sofrido para o espírito, maior a sensação de dor. E é assim que Kardec relaciona quatro situações, dentre as múltiplas, milhares que podem existir, da situação de cada um, levando em conta essa forma de viver da pessoa, de uma forma evangelizada ou não. Então Kardec diz o seguinte: se não existir pontos de ligação no momento do desencarne, o espírito e o perispírito libertam-se do corpo como um pássaro liberta-se de uma gaiola.
Se existirem muitos pontos de fixação, e se eles forem tenazes, se a adesão for máxima, isso provoca um desprendimento, uma ruptura, e o espírito sente sensivelmente. Se existirem poucos pontos de ligação, eles se dissolvem paulatinamente e o espírito sofre pouco. Se existirem mais pontos de ligação, o espírito sofre por um tempo maior. E é assim que antes de morrer, antes do desligamento, durante o sono e depois, quando ele acordar, é que ele vai experimentar essas sensações dentro de uma fase que nós chamamos de perturbação, que é uma confusão mental que acompanha o estado da morte e que varia por dias, por meses, por anos, por muito tempo, de acordo com essa condição moral do espírito. Então, a regra é o seguinte, segundo o Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno: o corpo inerte não passa sensação para o perispírito e para o espírito, porque ele já está morto e não serve mais de instrumento para isso. A única coisa que pode modificar o perispírito e modificar o destino do espírito desencarnante na erraticidade e nas existências anteriores é a forma de vida que ele levou, mais próxima do Evangelho, mais moralizada, e mais distante do Evangelho, mais materializada, mais próxima, menos ponto de ligação, mais distante, mais ponto de ligação, menos pontos, menos dor, menos sofrimento, mais ponto, mais dor, mais sofrimento. Então, essa é a regra do desligamento. Doação de órgãos. A nossa legislação permite a doação de órgãos, tecidos e pedaços do corpo para terapias em outros corpos e para transplantes. A nossa legislação permite. Isso pode ser feito por ato do próprio morto, quando em vida ele destina esses tecidos, estes órgãos e essas partes do corpo, ou depois da sua morte. Caso ele não tenha destinado, a sua esposa pode fazer a destinação e os seus parentes, observada a ordem hereditária até o 2º grau, podem fazer a destinação dos seus órgãos, dos seus tecidos e de partes do seu corpo. A vocação hereditária é primeiro descendentes, filhos, netos, depois ascendentes, pais, mães, depois cônjuge, sobrevivente, esposa, depois irmãos, tios, primos, sobrinhos, que são colaterais. Então, se você não fez disposição do seu corpo, dos seus órgãos, dos seus tecidos, para doá-los após a sua morte, a sua esposa pode fazer depois que você morrer, ou os seus filhos, ou os seus pais, ou os seus irmãos, tios, primos, sobrinhos, até o 2º grau. Tá? Eles podem fazer e doar os seus órgãos. Isso é legítimo pela nossa legislação. E o que entende o Espiritismo a respeito disso? O Espiritismo entende que é um ato de extrema nobreza, de extrema generosidade, aquela pessoa que em vida destina os seus órgãos, órgãos, tecidos e peles, para ser usado por outras pessoas que vão permanecer neste mundo e que precisam deles para sobreviver. E que a doação só pode favorecer ao espírito que teve esse gesto de desprendimento, esse gesto de caridade, porque o bem que se faz apaga o mal que se fez e o amor cobre a multidão dos pecados. Até quando a destinação é feita pela esposa, quando a destinação é feita pelos herdeiros, também isso pode favorecer ao espírito desencarnante. Muitos têm receio de doar órgãos, né? Porque temem que os órgãos sejam tirados enquanto ele está vivo. Mas a lei é clara, a lei só permite a retirada dos órgãos depois da morte encefálica. Não é nem morte cerebral, é morte encefálica, morte do cérebro, do encéfalo, do córtex. Então, efetivamente, o corpo já estará morto. E o corpo morto
pode ser mutilado, pode fazer qualquer coisa, qualquer manobra com o corpo morto, que ele não transmitirá nenhuma sensação para o espírito. Então, algumas pessoas temem em doar órgãos com medo que os órgãos sejam retirados enquanto eles estiverem vivos. Isso não acontece, porque deve ser constatada a morte encefálica por 2 médicos, que não devem ser os mesmos médicos da equipe de captação e da equipe de transplante. Então, não há qualquer risco de se tirar um órgão, um tecido, um pedaço do corpo de uma pessoa que ainda está viva. E outros temem, de alguma forma, se ressentirem da falta desse órgão no plano espiritual, depois de consumada a morte. Né? E em relação a isso, né, eu já disse que a única coisa que pode mudar a estrutura do corpo espiritual e o espírito é a vida que a pessoa teve na Terra, mais próxima do Evangelho e menos próxima do Evangelho, e não a mutilação do corpo. E se for doado, isso vai reverter em benefício do espírito que doou. E, além do mais, a pessoa que vai receber esse órgão, com certeza vai ficar muito gratificada, vai desenvolver um sentimento de gratidão pelo morto, vai rezar por ele e, com certeza, vai ajudá-lo muito a superar as suas dificuldades depois da morte. Cremação de cadáver. A cremação de cadáver é uma forma de sepultamento, pouco utilizada entre nós, porque não é da cultura do povo ocidental, mas sim do povo oriental, em que o corpo é colocado num caixão e colocado num forno, a cerca de 1.400 graus de temperatura, e tudo é dissolvido e vira cinzas. Depois é colocado num cinzel e entregue para a família. Muitos não optam pela cremação com medo de serem queimados vivos. Mas isso já não acontece. Isso já não acontece por causa dos modernos meios de detecção da morte. Então, dificilmente hoje uma pessoa iria para um forno crematório viva. E segundo outros, também tem medo de que aquela situação de queimar o corpo possa refletir no seu corpo espiritual, no plano espiritual, depois que ele morrer. Como disse, a regra é que o corpo inerte, ele não transmite qualquer sensação para o perispírito e para o espírito. A única coisa que pode mudar o destino do perispírito, pode transmitir alguma sensação para o perispírito ou para o espírito, é a vida que a pessoa levou na Terra, e não a forma como ele foi enterrado, como ele foi sepultado, ou no caso, como ele foi cremado. Então, não há por que as pessoas terem medo desse tipo de sepultamento. Criogenia. A criogenia é uma técnica de conservação de cadáveres mediante congelamento. É verdade. Existem cerca de 300 pessoas no mundo congeladas, aguardando o progresso da ciência para que um dia possam ser curadas daquela moléstia que os matou, em razão do progresso da ciência, né? O que é muito pouco provável. O método é bastante simples, a pessoa morre, ela já é coberta com pedras de gelo, depois ela é levada para um laboratório, é retirado o seu sangue, as suas vísceras, os seus gases, e ele é inserido num tubo de nitrogênio a 200 graus negativos, e ali é conservado durante toda a eternidade, até o dia que surja um conhecimento científico que vá curar aquela doença que o levou à morte e que vai trazê-lo à vida, vai revivê-lo, vai ressuscitá-lo. Alguma coisa muito improvável, porque o corpo físico não suporta o congelamento por muito tempo e as estruturas cerebrais são destruídas. Mas tem gente que acredita nisso, tanto é que temos 300 corpos congelados hoje no mundo aguardando soluções científicas para a sua morte. Isso pode, de alguma forma, influenciar no corpo espiritual?
Os espíritos dizem que sim, porque como o congelamento é feito logo após a morte, o espírito está em processo de desligamento. Porque o desligamento do perispírito do espírito do corpo, ele não processa de imediato, como um pássaro que escapa de uma gaiola. Ele é feito da mesma forma que a encarnação. É um processo paulatino. E ele consome algumas horas, alguns dias. E quando você congela o corpo imediatamente, após a morte, ele pode transmitir algumas sensações ao perispírito, ao espírito desencarnante, como ocorria no passado, quando se mumificava as pessoas e o espírito fica preso àquela situação ali. Então, o espiritismo não recomenda o congelamento de corpos. Velórios. A expressão velório, ela veio da Idade Média e provavelmente veio das velas que as pessoas seguravam para vigiar os corpos dos mortos. Eles vigiavam os corpos dos mortos porque não havia um método eficaz para se constatar a morte de uma pessoa. Então os corpos eram velados, eram cobertos de velas, eles eram iluminados por vela por um período de espaço de tempo em que se pudesse confirmar de que efetivamente estavam mortos e que podiam ser sepultados. Né? E esse costume chegou até os dias de hoje, com o nosso velório. Nos dias de hoje, nós temos luz elétrica e não precisamos de velas. Nos dias de hoje, nós temos meios seguros para detectar a morte e não precisamos de ninguém para ficar vigiando o nosso corpo, para saber se morremos ou não. Na verdade, hoje o velório se transformou numa cerimônia de despedida, ainda que seja por um até breve para nós, os espíritas, daquelas pessoas que morreram e de última homenagem. Mas o que a gente percebe ultimamente é que os velórios se transformaram em ponto de encontro de pessoas. Porque a pessoa chega lá, depois de cumprimentar os parentes dos mortos, depois de contemplá-los, as pessoas se põem a conversar e colocar a conversa em dia, ignorando que aquele corpo está ali e que seu espírito está em processo de desligamento. O seu corpo espiritual e o seu espírito estão se desligando da carne por força da ação de espíritos do plano espiritual e que há necessidade de bastante concentração, de um ambiente harmônico, de prece, para que esse processo ocorra de forma natural. Então, o espírita, quando vai a um velório, ele deve se esforçar por chegar, cumprimentar os parentes, fazer a sua prece e ficar em silêncio, rezando para que aquele desligamento ocorra de forma satisfatória e não ficar batendo papo, atrapalhando e até falando mal da vida do defunto. Por fim, visitas a cemitérios. Contam os historiadores que no passado eram colocados em covas, eram enterrados apenas os escravos e os indigentes. Os demais eram sepultados em sepulturas dentro de igrejas. E que sabia-se o número de mortos de uma cidade pelo número de igrejas que ela tinha. É bastante comum, você vai lá na Bahia, lá em Salvador, tem várias igrejas lá, e dentro dessas igrejas tem várias sepulturas. E Salvador, acho que é a cidade que tem mais igreja por metro quadrado aqui do Brasil. E depois, com o passar do tempo, com o crescimento da população, isso não foi mais possível, sepultar as pessoas dentro da igreja. Aí surgiram os cemitérios. E diante da fé cristã, que acredita que a pessoa vive uma vida só, e depois ela aguarda dormindo ali ou no purgatório, para ser julgado um dia no juízo final, para ser absolvida ou condenada e viver na graça eterna ou no suplício eterno, realmente a impressão que nós temos é que o cemitério é a nossa última morada. E muitas pessoas levam isso a sério. Eu nasci aqui do lado do Cemitério da Saudade e eu vi as pessoas aqui, os meus vizinhos lá, eles iam ao cemitério uma vez por semana para lavar o túmulo, como se fosse uma casa, que você passa lá o desinfetante, passa perfume, passa água uma vez por semana ou mais. E pelo menos o túmulo era pintado, pelo menos uma vez por ano, como se fosse uma casa normal, como se ali fosse a última morada. E aqui no Cemitério da Saudade tem muito disso, né? Que nós temos várias capelas, vários túmulos que se constituem em verdadeiras casas. Então, marcar um encontro numa casa deve ser alguma coisa bastante comum entre pessoas que pensam dessa forma.
Mas para nós espíritas, que sabemos que o cemitério não é a nossa última morada, mas tão somente o local onde estão os nossos despojos, as roupas que usamos na outra encarnação e que agora não usamos mais, não temos por que marcar encontros com espíritos no cemitério. Mesmo porque o nosso pensamento pode atraí-los, e ali, diante dos seus despojos, dos seus restos mortais, eles podem se sentir constrangidos, podem se sentir entristecidos, aquilo lá pode trazer a ele lembranças ruins, e ele pode se entristecer. Então não há necessidade de ir ao cemitério para rezar, para velar pelos nossos mortos. O espírita deve rezar pelos seus mortos em casa, ou no centro espírita, ou quando estiver fazendo obras assistenciais. Aquilo que os mortos queriam que fizéssemos, até o que fizéssemos por ele, e que agora desenvolvemos durante a nossa vida. Então, não faça do cemitério um local de visita, porque ali não é um local apropriado para isso. E, finalizando a nossa conversa de hoje, eu trouxe um poema aqui, que foi escrito aqui por um policial aqui do quartel, que é médium, quando eu era policial aqui também, e ele, sabendo que eu era espírita, ele me deu esse poema aqui, que ele havia psicografado, e que reflete a realidade dessa inadequação, dessa impropriedade de se visitar cemitérios, para se encontrar com pessoas queridas que faleceram e que realmente nós devemos procurar por elas em nossas casas, nos centros e nos locais de assistência social, onde o encontro será muito mais satisfativo. E o Espírito escreveu o seguinte poema, uma criança para sua mãe. Mamãe, não me procure sob a laje de um jazigo e nem me curva de flores, pois estarei contigo nos lugares onde fores. Não fique triste e nem amargurada, lembra dos órfãos sozinhos, caídos pelas calçadas, sem conforto e sem carinho. Transforme a tua tristeza em conforto, agasalho e pão. Guia os filhos da pobreza na estrada do amor cristão. Só assim seguiremos juntinhos no doce caminho da luz, procurando em nossos caminhos a paz do menino Jesus. Então é isso, senhores. Obrigado pela atenção e tenham todos uma boa noite.